E agora, eu quero convidar, mais que pastor, mais que amigo, na realidade ele já foi o meu mentor, um cara que acreditou no meu chamado, um cara que dias de crises estava comigo. Vocês perceberam que eu só chamei galera top que faz parte da nossa história, né? Na realidade, desde o primeiro congresso Abraça-me, ele está com a gente. E é claro que nesses 15 anos, eu deveria honrá-lo, o meu mentor. O cara prega bem demais. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. E com vocês agora aí, essa palavra maravilhosa, ele vai falar do grito do Espírito Santo. Pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, porque vai bradar aqui agora. Segura a tua televisão, vaso, porque a televisão vai dar uma sacudida. E eu quero te avisar que é o grito do Espírito Santo, sacudindo o celular, sacudindo a televisão. Amém? E eu quero te dizer logo, senta logo no chão da tua casa. Hananaiassá. Senta logo, porque o babado vai ser forte. A madeira vai descer, o Espírito vai subir e a bênção vai cair. Amém? Com vocês agora, pastor Wellington Andrade. Para os íntimos, peixe. Para eu, que sou mais do que íntima, top, eu chamo ele de tubarão. Com você agora, tubarão. Te amo, lindo. A graça e a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Questão da sua TV tremer, seu celular, aí é com a pastora Anice. Vamos abrir a palavra de Deus. Quero agradecer a pastora Anice, esta mulher que é uma leoa de Deus. A pastora Anice e Ana Marta, lá em Moçambique, elas se assemelham muito. E nós louvamos a Deus pela vida da pastora Anice, pela vida da sua equipe, que tem ajudado nesse trabalho, aqui nessa conferência. E o texto que nos foi passado está em Atos, capítulo de número 16. É sempre bom nós ouvirmos a palavra, mas a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado como estamos ouvindo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: nós deveríamos atentar com mais cuidado à palavra que temos ouvido, misturando a palavra com a fé. Porque se nós simplesmente ouvirmos a palavra e não dermos crédito a ela, ela não terá efeito nenhum em nós. Então são muitas as distrações hoje para nos tirar da palavra, e nós precisamos voltar à palavra. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, deveríamos ouvir com mais atenção. Em outras versões vai dizer, deveríamos dar mais atenção às palavras já ouvidas, as palavras do Senhor. Então, vamos lá para a palavra do Senhor. Como a pastora Anice informou, nesta noite nós vamos falar sobre o grito do Espírito. Está escrito lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária, está escrito assim, preste atenção. E chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, e os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, o jovem Timóteo. Paulo queria que ele o acompanhasse, tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passava pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas, as decisões do concílio em Jerusalém. Desta forma, presta atenção, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia crescia em número. É um engano quando nós pensamos que o apóstolo Paulo, ele só fazia suas viagens para evangelizar. Está aqui mostrando a palavra do Senhor que ele está revisitando a região da Galácia para fortalecer os irmãos na fé. Então a Bíblia diz que atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos, barrados, bloqueados pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você sabia que o Espírito Santo também diz não? É isso mesmo, o Espírito Santo também diz não.
Quando chegaram perto da Mísia, tentaram, segunda tentativa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Quer dizer, quando você não sabe o que Deus quer da tua vida, vá dormir, que é o melhor. E ele foi dormir. E a Bíblia diz que de noite, Paulo teve uma visão, e nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. O mesmo Espírito que diz não vá, é também o Espírito que diz vem. E quando ele teve esta visão, logo procuraram partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pedindo ao Espírito de Deus. Nós estamos falando dele, né? Do Espírito de Deus, e precisamos orar para que possamos ter esta capacitação que vem dele para pregarmos a sua palavra. Pai, muito obrigado por esta conferência. Nós cremos, Pai, que vidas estão sendo edificadas. Nós cremos que o Senhor opera através de diversos meios, Pai. E o Senhor, Pai, tem usado esse instrumento agora, ó Deus, ó Pai, para que, ó Deus, esse dia, Pai, seja um dia de bênção. Nós te louvamos, Senhor Deus, ó Pai, que cada vida seja edificada, transformada, capacitada, ó Deus, convertida pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, reveste-nos de Ti, é o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O grito do Espírito Santo, não é isso, pastor Anesse? O grito do Espírito Santo, presta atenção. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é corpo. E o corpo sem o Espírito é corpo morto. O corpo sem o Espírito é corpo morto. A Bíblia diz que quando Jesus ele veio aqui à terra, ele tomou a forma humana. Apesar dele ser Deus, a Bíblia diz que ele não acessou a sua divindade inerente, mas ele ministrou na força do Espírito. A Bíblia diz que ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, em Nazaré. Ele tomou o livro da mão do assistente e lá ele leu a palavra de Isaías capítulo 61. E ele disse: esta palavra se cumpre hoje na minha vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então presta atenção, mesmo Jesus sendo Deus, ele não ministrou na sua forma inerente de Deus. Não, a Bíblia diz que ele ministrou na força do Espírito. Agora presta atenção, a Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias para cerca de 500 discípulos. E as últimas palavras de Jesus antes de subir lá no Monte das Oliveiras para os seus discípulos foi: ficai em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, esperai a promessa do Pai. Vocês não podem gravar DVD, vocês não podem gravar CD, vocês não podem publicar livros, vocês não podem fazer conferências, vocês não podem abrir igreja, vocês não podem abrir célula, vocês não podem ministrar a ninguém antes que vocês sejam revestidos do Espírito. E a Bíblia diz em Atos 1:8, e há de ser que quando o Espírito vier, vocês vão receber o dínamos, vocês vão receber uma força que pode trazer uma dinamite para as estruturas. Vocês vão receber o poder do Espírito, a capacitação do Espírito, e essa capacitação, ela é de tamanha forma que ela é capaz de fazer você um mártir. Ela é capaz de fazer com que você morra por causa do Evangelho. Você não pode sair para fazer a obra de Deus enquanto você não for revestido de poder. Então nós precisamos saber a hora de ir e a hora de ficar. Nós precisamos saber a hora de esperar. O mesmo Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, disse: não vá sem poder, não vá sem o meu Espírito, não vá sem revestimento. Então a Bíblia diz que a obra que a igreja tem que fazer não é diferente daquela que Jesus fez.
É a mesma obra. Nós não estamos aqui para fazer nada novo, diferente do que Jesus fez. Nós estamos para dar continuidade à obra dele. E o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre a igreja. O Senhor disse: pode ficar tranquilo, que esta obra vocês não vão fazer sem mim. A presença espiritual de Cristo, a presença de Deus através do Espírito está conosco. Então a obra de Deus não fazemos sozinhos. A obra de Deus não fazemos com as nossas forças. A obra de Deus não fazemos com o nosso conhecimento. Não fazemos com o nosso preparo. É com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos eram 500, mas 10 dias depois, na espera, no cenáculo, só tinha agora 120, 380 abandonaram a reunião. Mas 10 dias depois, eles não sabiam quando o Espírito havia de se derramar. Jesus disse apenas: não saia de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não se atrevam a fazer a minha obra sem o revestimento do Espírito. Não se atrevam, vocês não vão de forma nenhuma prosperar. E se a igreja não tivesse o Espírito de Deus, nós seríamos apenas um braço de uma seita judaica. Nós nunca teríamos saído lá do continente asiático, do continente, daquele espaço lá, do Oriente. Nunca deveríamos sair dali sem a força do Espírito. Então a Bíblia diz que apenas 10 dias, eles não sabiam que eram apenas 10 dias, mas o Espírito de Deus foi derramado. E aqueles discípulos que antes negaram, aqueles discípulos que antes se trancaram, agora eles estavam ousados, agora eles estavam cheios do Espírito. Então, existe um teólogo, um pastor, chamado A.W. Tozer, que ele dizia assim: a igreja hoje, ela ministra 10% na sua cooperação e 90%, ele disse que, melhor dizendo, ele disse que a igreja, ela ministrava 90% na sua própria força e apenas 10% na força do Espírito. Coisa que era diferente na igreja primitiva. A igreja primitiva era 90% na força do Espírito e 10% na força deles. Tanto é que a Bíblia diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia grandes sinais. No final da primeira viagem missionária, eles contam o relatório dizendo: o Senhor fez grandes sinais através das nossas mãos. Então não era uma obra inteiramente do Espírito. Tem que ter a nossa cooperação, mas a nossa cooperação é mínima. A questão é: e hoje, se o Espírito de Deus fosse retirado das nossas programações, se o Espírito de Deus não estivesse presente nas células, nos cultos, se o Espírito de Deus não estivesse presente na nossa vida, as pessoas notariam a diferença. Então nós temos que analisar se estamos realmente sendo dirigidos pela obra do Espírito, porque a palavra de Deus diz que ao longo da narrativa da igreja, ao longo da narrativa do livro de Atos, a obra é do Espírito. Tanto é que alguém já disse acertadamente que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito através dos apóstolos. É isto que nós precisamos entender, que nós não lideramos a igreja. O Espírito Santo, ele não é liderado, ele é o líder. O Espírito Santo, ele é o líder da igreja. Jesus não abandonou a sua igreja tem um líder, e o líder da igreja é o Espírito Santo. Agora, o que é que acontece? As nossas tradições, as nossas denominações, as nossas formas de interpretação vêm com explicações que reduzem o agir do Espírito Santo às páginas da Bíblia. Querem prender o Espírito Santo nas páginas da Bíblia, mas eu quero dizer uma coisa: o Espírito de Deus, ele não é domesticável. O Espírito de Deus, ele não se deixa amansar pelo homem. É por isso que ele sai das páginas da Bíblia e ele continua avivando a sua igreja, derramando vida na sua igreja ao longo da história, a ponto de Jesus dizer: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque é Jesus que edifica a igreja dele. Ele não foi para o céu e abandonou a sua igreja. A presença espiritual dele está aqui em nosso meio. E a Bíblia diz que após o derramamento do Espírito, lá em Atos, naquele mesmo dia quase 3.000 se renderam, daqui a pouco quase 5.000.
E a Bíblia diz que estes discípulos, eles se reuniam orando, estudando a palavra, na comunhão, na adoração. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus faz a obra, presta atenção, Jesus comparou a conversão a um novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, uma mãe não precisa, presta atenção, quando uma criança nasce, a mãe não precisa botar fome no bebê, a mãe não precisa botar sede no bebê. Ela já nasce com sede, ela já nasce com fome, isso é normal, é um processo natural. O que é que acontece? Se você nasceu verdadeiramente do Espírito, você vai ter vontade de ler a palavra, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de congregar. Eu tenho um filho de 15 anos que está do meu tamanho, eu nunca dei uma ordem para ele, cresça, mas ele cresceu, porque é assim, é um processo natural, o processo do crescimento. Quando você nasce, você vai crescer. Se você nasceu de Deus, existe crescimento espiritual para você. Mas quando você não nasceu de Deus, foi apenas uma obra emocional ou uma obra sociológica, porque muita gente está se convertendo e apenas um fenômeno social, você nunca vai ter sede, você nunca vai ter fome pelas coisas de Deus, você apenas vai se acostumar. Você apenas vai mudar a aparência, você vai até andar no meio, nos arraiais evangélicos, mas não vai ter em você uma sede, uma fome. Por quê? Porque você não nasceu de novo, então não tem fome do espiritual. A palavra do Senhor diz que essa igreja que é dirigida pelo Espírito, essa igreja que está crescendo, essa igreja também tem problema, porque com o crescimento da igreja nascem os problemas. E o capítulo 6 diz que os homens chegaram para os apóstolos e disseram: a igreja está crescendo e nós estamos com as viúvas gregas desamparadas. Os apóstolos marcaram uma assembleia, reuniram a assembleia e disseram: homens, não é bom nós deixarmos a palavra e a oração para servirmos as mesas. Presta atenção, o que é que eu estou falando? O grito do Espírito, a direção do Espírito. Olha a decisão dos apóstolos: não é bom nós que somos apóstolos deixarmos a palavra e a oração para servirmos as mesas. Levantemos 7 homens para que façam isto. Presta atenção, este é o plano dos homens, levantar 7 homens para servir as mesas. Mas o plano do Espírito é diferente. Estes homens foram levantados para servir as mesas, e o que você não vê é estes homens servindo as mesas. Por quê? Porque o Espírito tinha outro plano. E aquele que foi levantado para servir as mesas, chamado Estevão, ele traz a maior pregação da Bíblia, a pregação mais extensa da Bíblia, que custou a vida dele. E a Bíblia diz que quando Estevão é o primeiro mártir, porque o Espírito foi derramado para isto, o Espírito foi derramado para você testemunhar, ainda que custe a sua vida. E a Bíblia diz que quando o primeiro mártir estava morrendo, apedrejado fora de Jerusalém, a Bíblia diz que levantaram-se ali, do lado daquele jovem, um outro menino de 28 anos de idade, chamado Saulo, um perseguidor da igreja. Ele estava ali apoiando o apedrejamento. Agora presta atenção, este homem Estevão foi levantado para quê? Para cuidar das mesas. Um outro homem que foi levantado para cuidar das mesas foi Filipe, mas Filipe foi enviado para um avivamento em Samaria. Por quê? Porque quem conduz a obra do Senhor não é o homem. Os homens fizeram um plano para Filipe, para Estevão, mas o Espírito tinha outro plano. E é isso que precisamos entender, é o plano do Espírito, aonde o Espírito quer nos alargar, aonde Ele quer nos levar. E a Bíblia diz que Filipe está em Samaria pregando, a Bíblia diz que muitos coxos eram curados, um avivamento acontecendo, mas o Espírito grita para Filipe dizendo: saia daqui e vá para o deserto. Imagine aí, você está em um lugar onde você trabalhou, você viu aquele lugar crescer, e de repente o Espírito de Deus, no melhor momento daquela igreja, o Espírito de Deus te tira dali e coloca você no deserto. E a Bíblia diz que assim foi com Filipe. Ele agora está no deserto, na faixa de Gaza. Essa faixa de Gaza que você ouve falar sempre, ele está lá no deserto. Terminou uma festa. A Bíblia diz que desceu da Etiópia um tesoureiro. Ele foi adorar a Deus. Este homem não podia casar, ele foi castrado desde criança. Este homem não podia casar. Este homem foi castrado por quê? Porque ele cuidava da rainha e o rei tinha medo que homens tocassem na rainha. Então ele foi cortado desde cedo. Ele foi castrado. E este homem agora cresceu, não tem mãe, melhor dizer, não tem mulher, não tem filho. E agora, este homem, ele busca na religião matar a fome dele.
Mas a religião não mata a fome dele. Ele passa 7 dias naquela festa e nada acontece. Presta atenção, não há quem busque a Deus de verdade que não encontre. É mentira. Se alguém está buscando a Deus de verdade, não importa aonde essa pessoa esteja, numa igreja evangélica, no terreiro de candomblé, na igreja católica, mas quem busca a Deus de verdade, Deus se manifesta. E se o lugar que você está errado, o Senhor vai dizer: sai do meio dela, povo meu, para que não se contamine. Mas se você busca a Deus de verdade, o Senhor Deus vai se manifestar. Este homem buscou a Deus de verdade, mas ele buscou no lugar errado, ele buscou na religião. E a religião não ofereceu nada para ele, mas o Senhor viu o esforço daquele homem, o desejo daquele homem, a fome daquele homem de viajar 2 meses para chegar a Jerusalém, para chegar numa festa, e o Senhor não ser apresentado para ele. O Senhor tira, a Bíblia diz, Filipe, daquela reunião, e diz: Filipe, vá para o deserto urgente, agora, é agora. E a Bíblia diz que Filipe está no deserto, e as carruagens estão passando, caravanas estão passando, a festa terminou, caravanas e mais caravanas, mas passa um negão numa carruagem. E quando passa um negão na carruagem, o Espírito grita, o Espírito fala, porque ele não atua apenas no tempo da palavra de Deus, ele atua hoje, ele atua não apenas quando a palavra de Deus foi escrita, ele atua hoje. O Espírito gritou e disse: siga esta carruagem. A Bíblia diz que Filipe seguiu a carruagem, perguntou para o homem que lia, profeta Isaías 53, ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Aquele Filipe pergunta: você está entendendo o que você está ouvindo? Ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Ali, a partir daquele ponto, Filipe anunciou Jesus. Chegou determinado momento da viagem, aonde ele viu uma água, e aquele negão disse: eis aí a água, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe disse: você precisa fazer um curso de 3 meses para se aperfeiçoar. Ou não é isso que a Bíblia diz? É lícito se você crê de todo o coração. A Bíblia diz que ele creu, ambos desceram a água e Filipe o batizou. E ele seguia o seu caminho alegre. Provavelmente o primeiro africano a se converter. Agora, a Bíblia diz que aquele jovem que presenciou, que apoiou a morte de Estevão, aquele jovem, ele está agora buscando cartas das autoridades para perseguir a igreja. E ele persegue a igreja, leva homens e mulheres presos para negar a Jesus. Ele é um grande terrorista. Ele tem 28 anos de idade. Ele nasceu lá em Tarso, na Cilícia, mas aos 13 anos ele foi morar em Jerusalém. Ele morava na casa de uma irmã, estudou aos pés de Gamaliel. E a Bíblia diz que este homem, Deus tinha um plano na vida dele. Presta atenção, Deus também se revela para quem não está procurando ele. Você sabia disso? Deus se revela também para quem não está procurando, porque ele é livre para agir também na vida daqueles que não estão nem aí para ele. E aquele homem foi agora para perseguir a igreja do Senhor, porque ele sabe que tem uma colônia agora de cristãos lá a 240 quilômetros, lá na Síria, lá em Antioquia. E a Bíblia diz que ele vai no seu caminho, e ao meio-dia uma luz forte brilha, e aquela luz era o próprio Cristo. O próprio Cristo diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele fez 2 perguntas: Senhor, quem és tu? Identifique-se, quem és tu? E o que o Senhor quer que eu faça? E aquela voz disse, a voz do Espírito: eu sou Jesus, a quem você persegue. E você vai entrar na cidade, lá dirão o que você deve fazer. Vá na casa de um homem chamado Judas. E a Bíblia diz que este homem ficou cego durante 3 dias. Aquele homem que foi com tanta força para matar os cristãos, agora ele entrou guiado pela sua equipe, cego. Deus estava fazendo uma obra na vida daquele homem, porque o Espírito é livre, e ele não manda mensagem quando ele quer fazer a obra para nós. Ele não manda mensagem, ele não manda aviso, ele pode interromper o nosso caminho. E a Bíblia diz que agora existe também um homem lá em Antioquia da Síria, chamado Ananias. O Senhor disse: Ananias, vá à rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. O apelido dele romano é Saulo, e ele está orando. É Paulo, e ele está orando. Senhor, esse homem tem feito desgraças. Vá, eu estou mandando, diz o Espírito Santo. E ele foi, orou por Paulo. E Paulo agora, ele
é rejeitado e ele tem que fugir. Este menino de 28 anos de idade vai passar 3 anos no deserto da Arábia, porque o Senhor Jesus também passou 3 anos com os discípulos, e ele sentiu a necessidade de se preparar. Depois ele volta, passa em Damasco, ele vai para Jerusalém, passa apenas 15 dias, o Espírito de Jesus diz para ele: saia da cidade porque não vão ouvir o teu testemunho. E ele volta para a cidade dele, em Tarso, e ele passa 10 anos. Se ele se converteu com 28, se ele passou 3 no deserto e ele passou 10 em Tarso, agora este homem tem 41 anos de idade. E quando Paulo tinha 41 anos de idade, um avivamento em Antioquia, Barnabé é o pastor, e o Espírito de Deus diz a Barnabé: vai buscar Saulo. Depois de 10 anos, aquele homem que ouviu uma vez o Senhor dizendo: você vai levar ao meu nome aos gentios e aos reis da terra. Já se passaram 13 anos e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque quem quiser fazer a obra de Deus precisa esperar. Precisa saber esperar. E a Bíblia diz que agora Barnabé busca aquele homem e ele passa 1 ano na igreja de Antioquia da Síria. Preste atenção, em nenhuma vez, a igreja de Jerusalém mandou gente para evangelizar lugar nenhum fora de Jerusalém, fora de Israel. A primeira, a segunda, a terceira viagem missionária, todas saíram de Antioquia da Síria. Todas. E a igreja só começou a evangelizar as nações 14 anos depois do Pentecostes. O Senhor disse o quê? Fiquem em Jerusalém, mas quando vocês forem revestidos do alto, saiam de Jerusalém. Mas foi necessário 14 anos, eles não queriam sair, eles tinham preconceito. Pedro, melhor dizendo, precisou o Senhor descer um lençol do céu com animais impuros, e ele agora dizer: Pedro, mata e coma. Pedro disse: jamais eu vou comer nada impuro. Deus disse: não chame de impuro o que eu purifiquei. E foi necessário homens romanos mandarem recado para Pedro, e o Senhor disse: vai aparecer 2 homens aqui, eles estão sendo mandados por Cornélio, é um centurião romano, segue eles. E o mesmo Espírito que se derramou no dia de Pentecostes, se derramou em Samaria com Filipe, e se derramou agora na casa daquele romano. E todos ficavam assustados, porque agora eles diziam: como podemos negar o batismo de água para aqueles que foram batizados com fogo? Agora, este homem tem 42 anos de idade. Paulo agora tem 42 anos de idade. Ele se converteu com 28, 3 no deserto, 10 em Tarso, 1 ano em Antioquia da Síria. E agora, diz a palavra no capítulo 13, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, e havia crescido com o governador Herodes e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, porque o Espírito Santo fala: separai-me a Paulo e Barnabé. Presta atenção, quando o Espírito de Deus mandar você separar Paulo e Barnabé, você não acrescenta mais nada. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé chamaram quem Deus não chamou. E aí, a primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária vai para a ilha de Chipre. É o Espírito que está guiando. Em todo o livro de Atos você viu o quê? Disse o Espírito que disse. É o Espírito, não é você que diz a ele, é ele que diz a você. Ele não é manipulável. Separai-me a Paulo e Barnabé, mas a gente tem o nosso jeitinho, a gente tem o nosso acréscimo. Vamos levar também João Marcos. Não leve. Separai-me a Paulo e Barnabé. O Espírito está dizendo: separai-me a Paulo e Barnabé. O que aconteceu? Depois de evangelizar a ilha de Chipre, este jovem não quis subir para a Galácia e abandonou a missão. E por causa deste menino que não foi chamado por Deus, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, os apóstolos tiveram um quebra-pau. Paulo e Barnabé não puderam andar mais juntos. Você pense na briga.
Não foi uma coisa simples, não. Não foi um bate-boca qualquer. Foi uma discussão. A Bíblia diz que foi tamanha a discussão que os dois não podiam andar mais juntos. E agora, na segunda viagem missionária, nós temos o apóstolo Paulo. Se a primeira ele saiu com Barnabé, e quem não, Deus não chamou para ir, agora ele rompe com Barnabé e ele leva Silas. Na caminhada ele pega Timóteo e depois ele pega Lucas. Então esta é a equipe missionária da segunda viagem missionária. O texto que lemos chegou aqui. Era nisso aqui que eu queria chegar. Chegamos na segunda viagem missionária. O que é que o apóstolo Paulo faz na segunda viagem missionária? A Bíblia diz que quando ele partiu de novo de Antioquia da Síria, se a primeira viagem durou 2 anos, a segunda viagem vai durar 3 anos. Então, se na primeira viagem durou 2 anos, e eles voltaram e contaram o relatório que Deus tinha feito por meio deles, agora a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, ele vai passar de novo naquela região da Galácia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não queria fazer convertidos, como muitas vezes você quer. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é fazer o discípulo, é ensiná-lo. Não é apenas fazer o convertido. Quantas vezes queremos fazer um convertido? Corremos atrás de uma pessoa, depois que pescamos a pessoa, nós largamos lá. E falta discipulado, falta acompanhamento, falta ensino. Estive em Moçambique, e em Moçambique o que mais me assustou foi isso, porque tem muitos missionários e poucos mestres. Por quê? Porque os mestres não vão, mas os missionários vão. Os missionários, eles têm um tempo, os missionários, a obra dele é ganhar, mas os mestres é ensinar. Então, não fique pensando que os ministérios da igreja, um é menos importante do que o outro. Cada ministério tem a sua importância. O ministério de ensino, o ministério de evangelista, o ministério de apostolado, o ministério dos pastores, o ministério dos mestres. Cada um tem o seu papel, e a Bíblia diz que Paulo agora retorna, não para evangelizar, ele retorna agora para cumprir esta missão e para levar o que foi decidido no concílio. Mas, quando eles chegam lá na região, eles têm um plano. Presta atenção, quando você anda com Deus, você nunca pode ter um plano rígido. Já pensou se nós, servos de Deus, tivéssemos plano rígido? O que você estava decidindo lá na virada do ano de 2019? O que você pensou para o ano de 2020? Uma pessoa com plano rígido, ela morre nesse tempo. Mas quando você está aberto, quando tem espaço para o Espírito de Deus mudar a agenda, quando tem espaço para o Espírito de Deus mexer no seu mapa, você não vai se preocupar. Por quê? Porque Ele é o líder. Então, chegamos aqui para quê? Para entendermos que o Espírito de Deus, esse Espírito aqui da palavra, ele não está preso não, ele está livre. O Espírito de Deus, ele é livre, ele age hoje, ele é ativo, e ele quer ativar as nossas vidas. Se somos igreja, não podemos ser um corpo morto. Quando uma pessoa morre, o Espírito sai dela. Uma igreja morta, o Espírito não está nela. Nós precisamos ter o Espírito vivo em nós. Então o que é que aprendemos aqui nesse texto? É que necessitamos estar em sintonia com o movimento do Espírito para saber para onde Deus quer nos conduzir. A Bíblia diz que o Espírito tem uma agenda, o Espírito tem um mapa. Então, os apóstolos terminam a obra, era o plano deles, terminamos a obra. Viemos aqui para evangelizar e para trazer a carta da decisão dos apóstolos do concílio. Fizemos isto, mas aí eles tiveram vontade de ir para um lugar. O Espírito disse, não, está barrado, não vá. A Bíblia diz que depois que eles tiveram vontade de ir na Ásia Menor e foram barrados, eles também quiseram ir para Bitínia. O Espírito disse, não, também está bloqueado. Você sabia também que o Espírito fecha portas? A gente tem que ter discernimento, saber quando é que Deus fecha a porta, mas o Espírito de Deus também fecha portas. O Espírito de Deus frustra também nossos melhores esforços. Você sabia que o seu melhor não basta? Eu já dirigi muito tempo a obra de Deus pensando que o meu melhor era o suficiente. Hoje eu entendo perfeitamente que eu sou incompetente para fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz, quem é capaz? Ninguém é capaz. Mas nós estamos no tempo onde o homem está em alta, a psicologia está em alta, então o homem é o centro. Então nós somos autoconfiantes,
Nós confiamos em nós, temos o preparo, temos o treinamento, temos a estrutura, temos a experiência, temos a prática, sabemos como fazer, faça você mesmo. A nossa alma diz para nós. Mas o Espírito disse, não vá. Você decide, se você vai sem o Espírito, ou se você vai obedecer o Espírito. O Espírito diz, não vá. Por quê? Porque o Senhor também nos faz esperar. Olha, tem muita gente hoje querendo fazer a obra de Deus com pressa. Cuidado, cuidado, eu não vejo essa pressa na Bíblia. Eu não vejo essa pressa quando o Senhor quer tratar José, Davi, Gideão, Paulo, eu não vejo. Se queremos ouvir o grito do Espírito, muitas vezes ele vai dizer, não vá. Mas Senhor, já está tudo planejado. Não vá. Eu estou falando para você, não vá. Eu estou bloqueando o seu caminho. Não siga por aí. Você decide se você vai seguir o conselho do Espírito ou você vai ser o conselheiro do Espírito. Ou você vai dizer, não Senhor, por aqui é melhor. É você que decide. Porque o Senhor também, Ele traz para as nossas vidas tempos de incerteza. Como esse que nós estamos vivendo. Tem gente que só reclama desse tempo. Irmãos, este tempo, para mim, estou falando eu. Para mim é um dos melhores momentos que eu já vivi em toda a minha vida. Esse tempo de pandemia. Um dos melhores momentos que eu já vivi na minha vida. Porque muita coisa que eu preguei na palavra do Senhor, muitas vezes eu questionava, meu Deus, como isto pode acontecer? E de repente, quando veio este coronavírus, quando veio essa pandemia, nós estamos vendo que é muito fácil a palavra de Deus se cumprir. Não há dificuldades. Tudo pode parar. De uma hora para outra, igrejas podem ser fechadas, perseguição pode começar, leis podem ser impostas, podemos ficar trancados dentro de casa, podemos ser impedidos de adorar. Então isso aqui é uma pequena maquete do que vai acontecer. Então esse tempo é um tempo maravilhoso. É um tempo onde o Senhor Deus está balançando a figueira. É um tempo onde o Senhor Deus quer que nós aprendamos a ler esse tempo para que a igreja dele acorde. A igreja dele precisa acordar. O mundo não vai aprender nada com a pandemia, mas a igreja tem a obrigação de aprender. Os planos humanos, a iniciativa humana não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos da condução do céu. O Espírito disse, não vá. Então eu louvo a Deus pelos planos que eu já fiz, que o Senhor me frustrou. Um dia Deus me disse claramente, eu estou frustrando os teus projetos para salvar a tua alma. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Deus disse para mim, naquele grande projeto, não vá, porque não é grande para mim, é grande para você. Então é preciso abrir mão do nosso projeto e preferir o de Deus. Se você tem ideia rígida, se você diz, não é assim, é do meu jeito e pronto, pode ter certeza que você vai sofrer. Uma das obras que o Senhor mais quer trabalhar na nossa vida é a obra de quebrantamento. Deus quer nos quebrar. Para quê? Para que você suma, para que eu suma. Como disse João Batista, o importante é que eu diminua e que Ele cresça. Essa é a obra do Senhor na nossa vida. Nos quebrantar para que Cristo apareça. Até que nada mais importe. Então, é preciso ter fé para confiar no Senhor. Quando você fez o seu planejamento, quando você disse é por aqui, quando você diz vai dar certo, e Deus diz não vá, e Ele repete o não vá, e Ele repete o não, e Ele diz o tempo inteiro para você não, e não dá a você nenhuma direção, você fica vivendo um tempo de incerteza. Isto faz parte para o nosso crescimento, para a gente entender que Deus é Ele, não somos nós. Então, é preciso fé para confiar no projeto do Senhor.
Fernando Henrique Cardoso foi presidente do nosso Brasil. E uma vez a repórter perguntou para ele, um presidente deve ter uma agenda lotada. Presidente, quando você está cheio de atividades, o que você faz? Ele disse, eu durmo, eu vou dormir. Porque segundo Fernando Henrique Cardoso, quando ele dormia, as ideias eram organizadas e ele achava a solução. Martinho Lutero dizia, quando eu estou cheio de atividades, quando eu não estou cheio de atividades, eu oro 2 horas. Mas se eu estiver cheio de atividades, eu oro 4 horas. A Bíblia diz que tentaram ir, diversas estradas estão agora colocadas diante deles, mas eles não vão, porque o Espírito diz, não vá, não vá. Então, o que foi que ele foi fazer? Ele foi dormir. Ele foi descansar. E quando ele dormiu, diz a palavra, que o Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. Diz assim, de noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Aqui era o grito do Espírito. Era o grito do Espírito usando o macedônio, dizendo, a Macedônia é a porta para você entrar na Europa. Agora a questão é, será que precisamos ouvir o grito de uma outra nação? Ou será que muitas vezes o grito é no nosso quarto? O grito é no quarto do nosso filho, o grito é na padaria, o grito é na casa do vizinho, é em alguém do bairro. Mas será que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir estes gritos, para atender esses gritos? E gritos, muitas vezes, que você não consegue ouvir. De tanto essas pessoas gritarem, elas já ficaram roucas. E muitas vezes a gente não consegue ouvir o Espírito. Temos que ser bons ouvintes. A igreja não pode ser surda ao grito do Espírito. Precisamos seguir a visão e obedecer. A Bíblia diz que depois que o Espírito falou, está escrito o quê? Capítulo 13, diz assim, capítulo 16, melhor dizendo. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Será que o que nós precisamos é apenas da direção de Deus? Não, a direção é importante, mas Deus vai falar com quem não obedece? O mais importante é nós darmos respostas às estações de Deus. Qual é a estação? Qual é a estação? Eu tenho que dar a resposta a cada estação. Os desafios que o Espírito propõe para a igreja mudam. Os desafios mudam. E nós precisamos saber o que o Espírito está falando para nós darmos resposta a esta geração. E eu concluo dizendo, não existe salvação para a igreja brasileira. Não existe programa para a igreja brasileira. Nada. A gente pode criar as nossas programações, a gente pode fazer tudo. Mas se um avivamento não vier, o que aconteceu na Europa vai acontecer com o Brasil. Só um avivamento salva a igreja do Brasil. Pelo contrário, é declínio, declínio e declínio. Vamos tomar todos os dias as manchetes dos jornais com escândalos e mais escândalos. Escândalos e mais escândalos. Vai ser a coisa mais comum que existe. Só um avivamento para renovar a igreja dele pode salvar a igreja do declínio em que ela se encontra. Só, nada mais. Programas, estratégias humanas, denominações, nada pode salvar a igreja brasileira a não ser um avivamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paremos de ignorar a presença, a operação do Espírito de Deus, porque ele não ficou preso na história, ele não ficou preso nas páginas da Bíblia, ele é ativo e a Bíblia diz que ele fala e é só você ter ouvidos para ouvir e responder ao Senhor na devida estação. Que o Senhor nos abençoe.
Que o Senhor nos proteja e que você não seja surdo ao grito do Espírito que muitas vezes vem através de alguém que está necessitando de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.